Eu estava agora há pouco conversando com um amigo meu, né? Ele estava me contando a respeito sobre a ex dele, né? O que foi que aconteceu? Ele terminou com a ex dele, já tem um tempinho que terminou. Ela simplesmente o abandonou, né? Trocou de parceiro, vamos dizer assim. Sabe quando a mulher termina com o cara pra já entrar em outro relacionamento? Só que no caso ela não terminou e entrou em outro, ela já estava em outro, ou seja, tava rolando uma traição ali e tal. Aí assim, ele ficou muito mal durante esse tempo, né? Ficou mal pra caramba. Tem um filho com ela e tudo mais. Enfim, não vou entrar em detalhes a respeito sobre o que aconteceu, mas assim, ele estava falando pra mim que a respeito sobre a química muito forte que eles tinham e tudo mais. É, e ficou preso nisso, né? A respeito sobre a química que eles tinham, que era uma coisa muito bacana, e sem conseguir entender o porquê aconteceu aquilo, né? Do Monkey Branch, de trocar assim do nada, ela tinha uma vida estabilizada, e, e ele não conseguia entender, né, essa situação, não conseguia aceitar, por mais que já passou quase 3 anos já, esse relacionamento. Porque fica, querendo ou não, né, as chagas emocional, a dor e tudo mais. E, e aí, tipo assim, quase que eu falei numa brincadeira, aí eu parei, eu não falei, né, por respeito mesmo, assim, mas se fosse uma pessoa mais íntima, assim, que nem os meus brothers, os caras que eu converso, amigo e tudo mais, eu já ia fazer essa brincadeira que eu ia falar assim, é a mesma química que você teve com ela, aquela química surreal, que foi a palavra que ele usou, né? Que tinha uma química surreal com ela, eu ia falar assim, agora ela tá tendo a mesma química surreal com outro cara, né? Com esse cara que ela estava te traindo, né? E assim, por que eu estou trazendo esse tema aqui, né? Por que eu estou falando a respeito sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas ficam presas nesse negócio de ficar voltando ao passado, né? Ficam presas no passado, em, em memórias que não vão trazer nenhum benefício, não vão trazer nada de útil, né? Nada de que vai fazer diferença na vida delas, né? E fica trazendo essas memórias do passado, de coisas boas que já aconteceram. Só que com isso vem aquele sentimento, aquela coisa ruim, né? Tipo, caramba, hoje nós não estamos juntos e tudo mais. É, quando você traz aquela nostalgia do passado para o presente, aquela própria nostalgia do passado pode te trazer uma angústia no presente. E se você não abandonar o seu passado, se você não abandonar a, essas nostalgias que você sentia de coisas que no passado foi boa, mas hoje te faz mal, cara, você vai sofrer demais. Então, não se apegue, sabe? Não se apegue ao passado. Abandone o seu passado. Se você hoje se você tá preso numa situação do qual você se encontra, que você fala, caramba, a minha vida ela era assim, minha vida era assim, né? E nesse momento agora que eu estou vivendo tipo, minha vida era X, hoje eu estou vivendo Y. Talvez hoje não tá tão legal como estava no passado, mas não vai adiantar de nada você ficar trazendo aquelas memórias do passado, você ficar preso nelas. Porque isso só vai te fazer mal, sabe? Você vai ficar preso e vai te trazer muita dor emocional, muita coisa ruim dentro de você. Então, abandone, desapegue do passado, sabe? Rasga aquele capítulo, joga aquele capítulo fora. Eu sei que teve coisas boas, você não precisa abandonar de uma vez tudo, né? Você não precisa jogar tudo pra fora. Que nem uma vez eu tava conversando com uma amiga minha, que ela fez uma postagem é, de um retrovisor, né? A imagem tava um retrovisor e tal e tudo mais. Aí tava falando, não olhe para o passado, né? Não olhe para o passado e siga em frente. Um carro, né? Que não ficar olhando para o passado no retrovisor e seguir em frente, olhar o que está para vir, o que está à frente, né? E eu fui, comentei, eu falei assim com aquela postagem, eu falei, mas o passado ele é importante também. É importante você saber de onde você veio e para onde você vai. Você precisa saber de onde você veio para você poder avançar, né? Porque tem pessoas que abandonam o passado por completo e ela não sabe seguir adiante também, sabe? Ela fica presa, ela se perde no próprio caminho.
Porque o retrovisor, ele já é justo para isso, sabe? O cara que sabe usar muito bem, manusear muito bem o retrovisor, o cara que cuida do seu retrovisor do carro, ele não vai bater o carro, sabe? Ele sabe a direção, ele sabe para onde tem que ir porque ele conhece a pista, ele tá vendo o que tá acontecendo atrás. Olhar para o passado é tão importante quanto olhar para o futuro. Só que as pessoas, elas ignoram isso. Ignoram de você aprender com o passado para poder avançar na sua vida. Só que você não precisa ficar preso no passado também. Porque se você fica muito preso no passado, você não enxerga o que está à frente, né? O que está acontecendo aqui no presente e o que pode acontecer, o que está vindo, o que vai acontecer, né? Então, tome muito cuidado para não ficar preso nessas memórias afetivas, né? Umas memórias dos quais, tipo assim, tem um vídeo que eu falei a respeito sobre os eus, né? Os muitos eus. Tem o eu da ira, o eu da inveja, o eu da cobiça, o eu da angústia. Quando você traz o eu, aquela memória afetiva de felicidade, nostalgia e tudo mais, junto com essas memórias você está trazendo muitas outras coisas ruins. Por exemplo, você pode trazer a angústia daquelas lembranças, você pode trazer, sei lá, vai trazer muitas coisas negativas, né? Angústia, sofrimento, daquelas memórias do que aconteceu, né? Aquela traição e tudo mais. Então, tome cuidado, não fique preso ao passado, porque o passado, ele, por mais que teve muitas memórias boas, teve muitas coisas boas, você precisa olhar para aquilo como um filme que você assiste, sabe? Em terceira pessoa, como se você estivesse enxergando um filme acontecendo ali e você não está preso àquela cena, aquilo que aconteceu. Porque se você ficar enxergando aquilo como algo que aconteceu e que você fez parte daquilo, você vai sofrer. Você vai sofrer. Uma técnica que eu utilizo muito, que me ajuda pra caramba, quando eu quero lembrar de alguma coisa do passado que foi negativa, uma experiência ruim, o que é que eu faço? Eu volto para o passado, mas eu tento ver as memórias em preto e branco. Isso ajuda pra caramba. Imagino como se fosse assistindo uma TV, sabe, em preto e branco. Já percebeu quando você assiste um filme em preto e branco, o negócio, você não sente tanta, é, sei lá, parece que não é muito vivo, né? Parece que não aconteceu de fato. É tipo um mangá, quando você lê um mangá. Você lê um mangá e se assistiu ao anime, a intensidade é muito maior. Então, tome muito cuidado com ficar voltando ao passado. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, espero que tenha curtido e até a próxima.